Agora pro meu jogo mais aguardado do torneio, creio eu. A lendária partida de eu contra Dr. Daniel. Eu acho que não somente mais aguardada e antecipada, como a que provavelmente eu tava com mais medo, porque eu cholei Daniel durante esse torneio de uma maneira incessante. Por mais que isso aqui seja um personagem, e eu dei uma zoada e tal, às vezes eu, inclusive, me excedo. Puta que pariu, eu zoei Daniel dentro e fora dessa porra. É, mas eu diria que foi anticlimático. Eu achei que teria sido um jogo melhor. Alguns erros aconteceram que acabaram tirando um pouco do espetáculo. É... Nadral fez, ele já chega me perguntando se ele tem alguma coisa. E a gente tem. Então cai o Shifter, ele dá isso Chain Link 2. Como cartas precisam estar permanecer em campo até o final da Chain resolver, ela é banida pelo efeito Shifter. Ele começa, ele faz a jogadinha dele. E eu não tô com muito medo de nada. Eu tenho o Reizen, Fenrir e Kurikara. Eu acho que é um caminho limpo para dar o TK dependendo de onde ele der alguma hand trap em mim, se ele der alguma hand trap em mim. Comprou uma carta morta, que faz parte. A gente aqui, ele pensou bastante, deixou passar. Eu vou olhar a mão dele antes de eu entrar na Battle Phase. Eu dou aqui, eu pego o Reizen, é destruído, eu entro com o Fenrir. Eu dou Fenrir feito, ele, não, na soma. Ok. Ele deu, trouxe o Oak trouxe o Ash deu efeito, o Ash buscou follow. Tá bom. Eu pensei se eu ia dar algo na resolução, eu optei por não dar nada na resolução, porque eu queria que essa Kurikara entrasse com o maior efeito possível. Eu dei o efeito pra buscar, ele pensou, ele deu em alvo nele no Fenrir, então não mudou em nada. Aí eu entro com o Fenrir, entra a Kurikara tributando os dois. Eu busco aqui e aqui já é ATK, porque ele vai entrar. Esqueci de olhar se ele tinha hand trap na mão, enfim. É... É o que mãos de Kurikara fazem, ela acaba sendo um blowout muito forte. Game 2. Infelizmente não abrimos o nosso lendário amigo Shifter. Então tava com um pouco de receio, porque eu não tenho nenhum hand trap, então ele vai basicamente jogar. Eu deixei um Keep Going aqui, vocês não conseguem ver por causa da minha cara, mas eu dei um Keep Going e ele ficou com medo do Keep Going. A gente ficou fazendo piadinha com isso. Mas de modo geral, eu acho que esse jogo tava bem assegurado pra ele, digamos assim. Eu não me arrependo das minhas escolhas, mas eu acho que, sei lá, eu não joguei tão bem assim. Eu cometi um erro de cálculo muito atroz que poderia ter me custado o jogo. É o que eu quero dizer. Que não poderia, que era pra ter me custado o jogo. Pronto, aqui foi o primeiro erro que ele cometeu. Eu conferi até no log. Ele deu o efeito do Flame Badge quando ele entrou. Vou até subir aqui. Aqui. Ele deu o especial do Flame Badge. Ele declarou 3 segundos depois. Eu dei o ok. Ele parou de olhar o grave dele. Ele olhou o grave dele. Ele parou de olhar o grave dele 4 segundos depois. E aí fui fazer uma Link Summon usando o Flame Badge. Ué, tá faltando resolver o efeito do Flame Badge. E aí ele acabou tendo que botar o Arvata na Spell Trap Zone dele. Ele pegou follow, ele fez o coisa, ele pagou ponto de vida. Setor 12 e passou. Eu entendi que ele tava se confiando muito nisso aqui e a leitura era uma Summon Limit. 100%. A gente aqui está jogando de Staples Turbo, porque isso aqui não faz nada na engine em si. Eu deveria ter começado o meu turno invocando o Fenrir. Invocando o Fenrir não. Eu comecei com a Prosperity, que não é errado, depois dele dar o draw. E aí na Down Phase ele declarou efeito pra invocar o boyzão. Beleza. Eu comecei de Prosp. Lembrando que ele já declarou 2 efeitos, a minha Kurikara já entra grande. Mas a gente quer dar a Kurikara depois dele resolver o Flame Badge. Acabou que a gente revelou 2 Fenris, uma carta morta. Isso aqui podia me buscar uma Stake Eu Soul. Mas
Eu fiquei meio receoso com a leitura dessa carta. Eu não sabia se a Lightning Storm seria o suficiente. Eu tinha que forçar isso aqui cedo. Então eu sabia que a maneira de eu forçar isso aqui cedo seria provavelmente destruindo esse campo. Se eu dou a Lightning Storm, ele escolhe destruir essa porra pra proteger o campo. Ele ia trigar as coisas dele, mas acabaria que eu não destruiria isso. Eu me livraria apenas da possível Floodgate que eu tinha lido. Então a Cosmic Cyclone me garantiria isso. Dando a Cosmic aqui, eu removo isso antes e eu tenho a Lightning Storm de segurança pra dar em tudo, que foi a escolha que eu acabei tomando. Talvez fosse melhor garantir Engine, mas eu tava com os olhos que com 6.000 de vida e uma Coricara viva eu tinha muito como dar o TK nele. Eu comecei aqui, ele baniu antes de eu dar o alvo. E aí na resolução, porque se tinha algo, eu dei isso aqui. Acabou que nós somos o melhor jogador do mundo. Se a gente tivesse o shift, eu teria perdido. Ele destruiu tudo. Ele vai entregar efeitos. Ele pensou bastante. E eu deixei ele fazer. Ele entregou os efeitos em campo também. Por erro meu, eu achei que ele tinha entregado o efeito do Ponyx também. Vai fazer um pouco mais de sentido a minha escolha. Eu achei que ele tivesse usado o efeito do Ponyx aqui quando ele declarou as coisas. Então, na minha cabeça, eu dar take nisso aqui e a minha Coricara iria entrar destruindo tudo. O que era pra eu ter feito era invocado o Fenrir baitaria a Princess, e aí eu daria talents pra take e entraria a Coricara. Aí a minha Coricara acabou não entrando, tributando tudo. Aí eu mandei aqui, eu achei que ele tinha ativado efeito, erro meu. Ele mandou, ele, de boas, pode prosseguir. Eu, beleza. Battle Phase. Ele, calma. Eu, calmo que ele. Não, você disse que eu podia seguir. Ele, de boa. Como ele deu o pode seguir, ele falou estritamente, não foi nem um keep going, foi no chat, ele falou, não, beleza, pode ir. Pode continuar. Ele me deu, ele abriu o game state. Ele deveria ter dado a Princess na Coricara, porque essa Coricara, eu não mudei o ataque dela, mas ela tá com 6.000 de vida, 6.000 de ataque, porque ela entrou tributando 3 monstros. É 1.005, mais 1.005, mais 1.005. Totalizando 4.500. E aí, um youtuber de pouco impacto, um tal de Shadow Games BR, começou a ver nosso jogo. Eu perguntei se tinha algo no início da Battle Phase. Ele não. Eu bati por cima desse. Eu perguntei se tinha algo. Eu nem perguntei nada. É 6.000 que ela tem de ataque. E aí acabou o jogo. Acabou que... Caralho, ele tinha duas bombas. Ele tinha só starter na mão dele. Bem triste isso. A Princess provavelmente seguraria o jogo pra ele. Tempo suficiente. Porque eu não poderia meio que destruir ela. E se ele destruísse a Coricara, eu só perdi o jogo. Porque eu não tinha follow. Foi um erro besta de ambas as partes. Em especial meu. No que eu dei eu fiquei tão entusiasmado em dar o TK que eu dei a talent instantaneamente que eu esqueci que eu tinha que baitar a Princess antes. Mas mais uma vez, eu achava que eu ia tributar todos os monstros dele. Então eu não precisava nem revelar o Fenrir. Eu só queria acabar no mínimo de ações possíveis pra não exceder o jogo mais do que o necessário. Foi um erro besta do Daniel. Ele falou depois que estava meio distraído. A mulher dele estava incomodando pra comer. É por isso que eu digo e repito: mulher, a ruína do homem e a fonte de toda desgraça. Brincadeira. No geral foi isso. Foi um jogo bem anticlimático. Eu tava esperando que ia ser completamente um show de socos e horrores contra o Dr. Daniel. Mas ele perdeu pra Staples Turbo. Eu não invoquei nenhuma unidade de carta de Vonk nesse jogo. Esse Borger podia ser, sei lá, um Frog Dead Gem e esse jogo teria acabado igual, tá ligado? É bem triste dizer, mas Staples Turbo. Eu acho que no geral é isso. Eu fico triste que o vídeo contra o Dr. Daniel, que muitos estavam esperando, aguardando e hypando, vai ter menos de 10 minutos, mas não tem muito o que analisar. Foi uma sucessão de erros bestas e falta de atenção que geraram uma Coricara com 6.000 de ataque, matando ele com 6.000 de vida. Não tenho muito o que dizer. Falou!